Hello friends, I'm back on business. Carnival is over, but I'm here again. Olá amiguinhos e amiguinhas, bem-vindos a mais um vídeo do Professor Wallace. Sentiram minha falta? Semana passada eu não postei vídeo nenhum. Eu estava doente, eu não estava pulando carnaval. Mentira. Sei. E neste vídeo vou falar sobre uma das maiores dificuldades de alunos da língua inglesa, que é o Listening Comprehension, que é a compreensão auditiva. Muitos alunos iniciantes, até alunos avançados, intermediários, têm problemas com listening. Então eu vou diagnosticar aqui um dos principais problemas e vou apresentar algumas soluções para vocês conseguirem melhorar nessa habilidade, que é uma das 4 habilidades do inglês, que é do listening, o reading, o speaking e o writing. Então, como eu falei anteriormente, o listening faz parte de uma das 4 habilidades do inglês, que é o listening, o reading, writing e speaking. O listening faz parte da habilidade receptiva, em que você recebe informação. Então, quão bom você está nessa habilidade. Então, vamos ajudar vocês a melhorarem essa habilidade. Então, vocês verão que com algumas atitudes bem simples, vocês podem melhorar bastante a sua habilidade de listening. Não é um bicho de 7 cabeças, e vocês vão ver que até se divertindo você pode melhorar essa habilidade. Teacher, não entendi nada. Nossa, teacher, tá muito rápido isso aí. Repete mais umas 3 vezes. Essas são as frases mais comuns de se ouvir de alunos que têm problemas de listening, de compreensão auditiva dentro da sala de aula. Então você vai lá, dá o play, aí passa o diálogozinho bonitinho, o listening bonitinho, um minuto depois todo mundo com a cara. Então silêncio consome a sala de aula, ninguém fala nada. Ou às vezes vem essas frases aí que os alunos mais dizem. E aí isso é um sinal claro de que essa pessoa tem problemas com listening, ela tem problemas com áudio. Então o ouvido dessa pessoa não está calibrado. Tudo que precisa é um pouquinho de calibragem, um pouquinho de treino. Como podemos fazer isso? Mas então qual seria o diagnóstico? Será que você não foi feito para o inglês? Será que está falando grego e não inglês, você não está entendendo? Será que eu tenho TDAH? Será que eu fico viajando no mundo da lua enquanto tá tocando o áudio ali e tal? Perco o foco? Será? Não sei. Não, nada disso. Pode ser até uma pequena parcela, mas não é isso. O grande conceito, na verdade, é que o listening, ele é a representação da língua falada e não da língua escrita. A linguagem escrita que muitas vezes vocês encontram nos seus livros de inglês, ou livros de gramática, é aquela estrutura bem básica, calculada, organizada, pausada, em que você consegue determinar um tempo para isso. Agora, a linguagem falada é um pouquinho mais rebelde, é um pouquinho mais desorganizada, e por isso as pessoas não estão adaptadas à linguagem falada porque não tem muito convívio com ela. A linguagem falada, ela apresenta algumas, digamos, falhas, hesitações, pausas, vocabulário diversificado, muitas coisas que talvez vocês não encontrem em livros gramaticais. Muitos programas de cursos de inglês apresentam listenings com conteúdo autêntico, em que pessoas estão conversando em situações reais mesmo, mas algumas tem programas de listening que apresentam coisas bem pausadas, coisas bem robóticas. A linguagem falada, ela apresenta algumas variações, como de ritmo, de entonação, velocidade, que é o ritmo, mesma coisa, entre linguagem formal e linguagem informal, de sotaque, que é muito importante. Então, às vezes você está muito acostumado a ouvir apenas o inglês dos Estados Unidos, e aí você começa a ouvir inglês de outros países, aí já começa a dar um bug no seu cérebro aí, né?
Então, a linguagem falada ela é um campo mais abrangente do que apenas a linguagem escrita. É isso que nós temos que entender, né? Para começar a desmistificar o fato, listening é uma coisa muito difícil. Não é tão difícil assim. Só que você precisa saber que você precisa ouvir um pouco mais de inglês falado por nativos. O que você precisa fazer é ouvir mais conteúdo autêntico, entre pessoas conversando em situações reais, ok? Onde você consegue fazer isso? Então, como eu falei anteriormente, a maioria dos cursos de inglês tem material autêntico com conversações reais. Aí você vai perceber isso quanto à velocidade. Quando é um curso em que você começa, né, do zero, lá do iniciante, geralmente é aquela conversação mais pausada, mais tranquila, para que você possa, aos poucos, se acostumando, né? Mas a verdade é que, conforme você vai estudando os seus cursos, se você não praticar, você vai chegar nos livros mais avançados, você vai ver que a velocidade aumentou faz muito tempo. Então, é muito importante você praticar, você ouvir todos os dias inglês autêntico. Então, na verdade, o listening é a representação da vida real em áudio. Tudo que você estiver ouvindo em inglês deve ser o mais próximo da realidade, para que você consiga praticar, né? Para que você consiga associar esse seu treinamento com a vida real. Você vai precisar na vida real. Ou você acha que você vai sair aí falando inglês como no Google Translator? Ou você vai sair falando com objetos que falam? Eu entendi a referência. Ok, então vamos ser mais claros. O que eu estou fazendo de errado, afinal? Você tem problemas com listening porque você ouve pouco ou quase nada de inglês no seu cotidiano. Tu, né? É a pura verdade, meu amigo. Seja ele apenas em áudio, seja ele em audiovisual, seja ele em música, você consome pouco desse material. E por isso você tem problemas com listening. Vamos encarar isso. Nossa, que óbvio, né? E aí vocês vão negar isso, né? Vocês vão dizer: nossa, teacher, eu ouço música em inglês todos os dias. Nossa, teacher, eu assisto Netflix em inglês com legenda em português. Bom, se você está fazendo isso, parabéns, congratulations. Você está se divertindo, mas você está estudando errado. Existe um modo certo de você estudar inglês com música, né? Mais adiante farei um vídeo sobre isso, mas vou dar só uma palhinha sobre como você está fazendo. E também há um modo certo de você estudar inglês com filmes ou séries. Primeiramente, música. Vamos à música. A música, na verdade, se você estiver ouvindo músicas em inglês e você não está se atentando à letra dela, você não está lendo a letra dela, você não está treinando inglês, você está apenas ouvindo a música. Então você apenas está treinando só seu ouvido musical. Ajuda um pouco? Ajuda, mas não é o ideal para você estudar inglês com música. Estudar inglês com música é o seguinte: você precisa da letra, precisa ouvir e precisa cantar junto. Entendeu? Então vamos lá, mais uma vez. Estudar inglês com música. Letra, pega a letra da música. Leia a letra da música antes de ser tocada. Dá o play. Ouça, leia e cante junto. Pronto, esse é o modo ideal de você treinar inglês com música. Por que é o modo ideal? Além de estar treinando o seu listening, você estará treinando também seu reading, que é a parte de leitura, e vai estar treinando também a sua pronúncia. Só tomem cuidado qual estilo de música vocês vão escolher para treinar aí o seu inglês. Se você escolher um Rap God do Eminem, eu acho que você estará em apuros aí. Então, mas a gente fará um vídeo sobre isso, só sobre música, como você pode estudar inglês com música. Quanto a assistir filmes em inglês, séries em inglês, para você treinar, é o seguinte: o que eu, professor, e muitos professores acham. Você pode até pesquisar aí na internet ou no YouTube. O ideal é você assistir áudio original em inglês e legenda em inglês. Legenda em português, não, porque os seus olhos vão
apenas focar naquelas palavras que estão passando ali. Você vai esquecer de prestar atenção em todo o contexto de cena. Então você não vai prestar atenção em linguagem corporal, em som. Então seu cérebro vai estar apenas concentrando em letras. Os seus olhos estarão concentrados ali naquelas palavras passando ali. Você não vai associar o som com aquilo que está acontecendo. Esse é o maior exercício que você precisa fazer. Treinar o som, você tem que associar o som a um acontecimento. Esse é o treinamento de listening. Treine o som com o acontecimento. O que significa isso? Então vou fazer um teste bem rápido com vocês. Vocês sabem qual é o nome desse objeto em português, certo? Vocês estão focando no objeto. Você sabe que isso é uma caneta, obviamente. Então eu vou tirar agora esse objeto da vista de vocês. Agora eu vou dizer assim: caneta em inglês é pen. Pen. Você associou a tradução, certo? E agora, se eu fizer isso, pen. This is a pen. Pen. Você está associando a imagem desse objeto ao som. E isso vai facilitar bastante para o seu cérebro, porque ele vai lembrar da imagem e vai lembrar do som. Então esse é o exercício que você tem que fazer e não se apegar às legendas ou traduções. O seu cérebro lembra muito mais as coisas quando ele vê a imagem e associa isso a um som. Se eu pego e falo apenas caneta, pen, lápis, pencil, é muito mais fácil você esquecer dessa forma. Não estou dizendo para você não traduzir, eu evite traduzir, na verdade. Estou dizendo que isso é mais eficaz, você associar o objeto a um som. Então, para concluir, assistir filmes com legenda em português não é legal. Eu sei que você vai dizer que não, me ajuda bastante. Tá, você está entendendo a história, mas você não está focando no inglês, você não está focando no áudio, você não está focando em todo o que está acontecendo ali. Bom, se estiver te ajudando a assistir com legendas em português, ok, no problem. E mais adiante, você pode fazer o teste. Assista só com áudio em inglês, sem legenda nenhuma, nem em inglês. Porque aí você vai ligar o modo de sobrevivência hard, e aí seu cérebro vai tentar associar o que está acontecendo ali entre cenas, linguagem corporal, e você vai ver que aos poucos você vai começar a entender sem perceber inglês, Então, faz os testes aí com as séries mais tranquilas, séries de comédia. E aí daqui a um tempo você vai migrando para séries com sotaques diferentes, de outros países. Dessa forma você vai conseguir assistir filmes e séries sem legenda nenhuma, com áudio original. Olha só que legal, Game of Thrones está vindo aí em abril. E aí você vai precisar de legenda, não é, amigo? Você não vai precisar de dublagem, meu amigo. Outra dica para vocês praticarem listening, para vocês terem acesso a conteúdo autêntico com pessoas reais conversando em inglês, além das séries e filmes, são os podcasts que vocês podem acessar pela internet. Existem vários podcasts na internet, que são apenas diálogos com exercícios. Então você pode ter o seu livro de inglês que você faz no seu curso, que tem aqueles diálogos bonitinho, e você também pode acessar na internet. Alguns são gratuitos, na maioria deles são gratuitos, que você pode acessar lá. Você pode praticar todo dia, você pode baixar esses podcasts, colocar no seu celular e ir praticando, Você vai ouvindo, você está no ônibus lá, você está no metrô, vai ouvindo, vai praticando, É interessante. Para você que curte música em inglês, isso é fantástico. Bom, se você curte música, existe um site chamado Lyrics Training. É um site que eu passo muitos meus alunos adoram esse site, se divertem bastante. Antigamente nas aulas de inglês, o professor ia lá, preparava uma letra de música, tirava os pedacinhos, dava esse papelzinho, colocava a música, e aí eles tinham que preencher, Viu como era bem arcaico? Mas a gente se divertia mesmo assim.
Hoje em dia você já tem esse Lyrics Training, né? Acessem aí, é um site e aplicativo também. Então esse Lyrics Training, ele é um site internacional, pessoas do mundo todo praticam eles, muitos brasileiros praticam esse Lyrics Training. Você escolhe uma canção, né? Uma música, e essa canção vai vir de acordo com o nível que você pegar, vai vir com uns espaços, uns blanks, né? Para você completar, você vai selecionar, ou tem a parte que você pode escrever também, que é um pouquinho mais difícil. Indico bastante esse site, é um site muito interessante para você praticar, se divertir com música, Lyrics Training, ok? E quanto aos exercícios de listening do meu curso de inglês, porque eu não estou entendendo bolhufas? Existe uma técnica que você pode usar e deve usar, que é o chamado pre-listening. O que acontece? Todo exercício de listening do curso de inglês que você faz tem sempre o enunciado. Segredo da vida, para você zerar a vida. Leia a borra do enunciado. Mais uma vez, leia o enunciado. O enunciado explica o que você tem que fazer. Muitos alunos não leem o enunciado. E aí ficam perdidos. Então a regra básica é o seguinte. Leia o enunciado, leia as opções que você tem. Então as opções já dão um pouco o que vai acontecer, meio que um spoiler sobre o que vai acontecer, dá um background sobre o que vai acontecer nesse listening. Então se vocês fizerem esse pre-listening, vocês vão ter uma noção do que será dito nesse listening, e aí vocês estarão mais preparados para vocês responderem o que virá nesse listening. Outra regra básica, geralmente o professor de inglês ele toca o áudio umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, Às vezes toca uma vez só, mas isso é só para os níveis mais avançados. Para vocês que ouvem esse áudio 2, 3 vezes, é o seguinte, a primeira vez você não precisa escrever nada, não. Por quê? Na primeira vez que você ouve, você tem que tentar entender algumas palavras-chave, você precisa entender sobre o que está falando esse áudio. Quando você se concentra em tentar escrever, você está confundindo as duas partes. Então, a primeira vez que você ouve, larga o lápis, larga a caneta, larga tudo que tiver na mão, fecha o olhinho e apenas escute, listen. Ok? Então, na segunda vez que tocar, aí sim você tenta fazer algumas anotações. E aí, se o seu professor tocar uma terceira vez, você só se certifica se você anotou certo ou errado. A maioria desses exercícios é constituído por diálogos, então você tem que ouvir atentamente, saber quem são as pessoas que estão conversando, identificar os personagens desse listening também. A regra funciona também para testes, provas. Alguns listenings, esses exercícios de listening dos livros que vocês fazem, geralmente também vem vocabulário, precisa focar em vocabulário. O que você faz? Geralmente esses vocabulários estão inseridos na última unidade que você estudou. O que você precisa fazer é treinar um pouquinho de vocabulário também, importante. Então, minhas considerações finais. Para você melhorar o seu listening, sigam todos esses procedimentos que eu passei para vocês. Ouçam mais inglês no seu dia a dia. Se você não ouvir inglês no seu dia a dia, e você quer tentar compreender apenas ouvindo inglês 2 vezes por semana, que é na hora que você vai para a escola lá de inglês, você vai tentar responder aquela parte de listening, não vai dar certo. Então, ouça mais conteúdo em inglês, conteúdo autêntico, em que pessoas reais estão conversando em inglês. Você precisa se acostumar com isso. Então, assista mais filmes em inglês, assista mais séries em inglês, curta páginas em inglês no seu Facebook, no Instagram, assista meus vídeos. Então essa habilidade de listening, ela é muito pessoal, vai de quanto você consome, de quanto você ouve de inglês todos os dias. Então tem muita gente com mais facilidade de inglês, porque tem muita gente com mais facilidade de listening, porque ela está acostumada a ouvir bastante material em inglês. Então, se você não estiver acostumado, comece a ouvir. O grande segredo é ouvir. Quanto mais você ouve uma coisa, mais aquilo se torna natural para você. Quanto menos você escuta esse idioma, menos natural ele vai se tornar para você.
Então chegamos ao fim de mais um vídeo. Thank you for watching this video. Se você já deu like aí, thank you very much. Não deu like ainda, deu like aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amiguinhos e amiguinhas. I see you next video. Thank you for watching. Bye.